A paz do Senhor, adolescente, que Deus continua nos guardando, nos abençoando. Estou aqui para ministrar a segunda lição, da escola dominical, terceiro trimestre. Foi uma lição, a segunda lição foi uma lição maravilhosa do nosso irmão Kel, instruído pelo Espírito Santo e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continua abençoando a vida do nosso irmão e toda a sua família. Queria desejar a todos que venham estar com saúde, em paz, buscando a palavra do Senhor Jesus, meditando e cada dia mais nos dedicando às coisas de Deus. Por mais que estamos no nosso lar, não tendo mais culto presencial, mas a presença do nosso Senhor Jesus tem que ser constante na nossa vida. Amém? O título da nossa lição, que a gente vai fazer uma oração, o título da lição é Obedeça aos pais. Amém? Vamos fazer uma oração para que Deus venha nos dar sabedoria na administração dessa aula e que venha tocar grandemente no nosso coração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, estou aqui, Senhor, dependente de Ti, Espírito Santo. Que essa lição, Pai, venha, Pai, de encontro, Pai, a cada coração, a cada ambiente, Senhor Jesus, que se encontram nos lares, Senhor. Venha, Pai, restaurar a saúde, Pai, aquele que tem, Pai, necessidade, Pai, que está pedindo pela uma cura, pela uma libertação, seus entes queridos, dos seus amigos, Senhor. Guardando a cada família, Senhor Jesus, que essa aula, Pai, venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades, não só hoje, mas eternamente. Amém. Então, aqui é um ponto muito central, onde Deus estimulou a cada um dos pais a se dedicar aos seus filhos, e os filhos também se dedicar a obedecer e amar aos seus pais. Queria ler aqui um texto bíblico que se encontra nas cartas de Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 2, que fala: Olá, cristão e filhos e pais. Então eu quero ler aqui com os adolescentes, para que a gente venha continuar a nossa lição. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Eu vou ler o 3 também. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Amém? Então aqui não é só um conceito dos pais, mas é uma ordenança do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, essa obediência não é só para seguir uma norma, é também honrar, guardar o que foi ensinado, guardar o que foi passado de geração, O que é bom a gente retém ao nosso favor e o que é ruim a gente descarta. Não só porque os nossos pais têm dado de vez em quando um má conselho que a gente venha desprezar a sua autoridade como pai ou como mãe. Então aqui no versículo principal, no capítulo e versículo principal, se encontra em Provérbio, capítulo 15, versículo 20, a gente lê para continuar nossa leitura, que é um assunto muito bom, não só no dia de hoje, mas em todo momento da nossa vida. Temos que estar guardando esses conceitos da palavra de Deus. Capítulo 15, versículo do 20, eu vou ler até o 22. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselho os projetos fracassam, mas
com muito conselho há sucesso. Então essa tolice ou essa alegria ou esse ser sábio aqui fala o que? De uma pessoa que obedece os ornamentos, né? A lei que Deus estimulou aos nossos pais a passar. Então aqui fala de um filho obediente, de um filho que honra, que agrada ao seu pai, né? Agrada a sua mãe. Então esse lar, ele é contemplado pela alegria do nosso Senhor Jesus, né? Esse lar é abençoado por nosso Deus, porque é uma família que está no princípio divino, é uma família que segue as coisas que Deus colocou como mandamento. Então o filho sábio aqui fala o quê? De reter com sabedoria, com amor que foi passado do seu pai, da sua mãe. E aqui fala o devocional, fala assim: você foi escolhido por Deus para a missão de ensinar a sua palavra. Então, mesmo você sendo filho, você tem a missão de levar a palavra de Deus ao seu lar, de ser uma bênção na sua família, adolescente. Que cada dia mais o Espírito Santo venha tocar no seu coração para que você venha a ser um bom cidadão ou uma boa cidadã, não só no seu lar, mas em toda a sociedade, entre seus amigos, você saber dar um bom conselho, alguém saber que pode ir de encontro a você porque sabe que você é um adolescente que anda nos caminhos do Senhor, é um adolescente que anda debaixo da vontade dos seus pais. E aqui fica assim, de a continuação. Você já pensou como seria o mundo sem leis, sem regras, sem normas? O que aconteceria numa cidade como São Paulo ou Nova York se não existissem sinais de trânsito? Seria um caos total, não acha? Por isso foram criadas as leis e normas. Então, não só numa cidade, mas imagine no seu lar, não tendo regras, não tendo determinado limite. Imagine você chegar na sua casa e sua casa está toda bagunçada, tem lixo para tudo quanto é canto, e você vai achar o quê? Aquilo é muito horrível, mas tem que ter regras. Então, limpou, tem que limpar a casa, tem que deixar a casa perfumada para ter aquele local, como diz, prazeroso para se viver. Então assim também as coisas de Deus, né? Assim também é os pais para conosco, nos ensina a andar na obediência, a obedecer às leis, mesmo que venha de encontro contra na nossa natureza, né? Que é sempre estar em contramão às coisas certas, mas Deus, ele nos guia, nos instrui para cada dia mais andar nos caminhos do Senhor. E aqui fala assim: elas servem para garantir a ordem, o direito das pessoas. Dessa forma, Deus, o Criador do mundo, instituiu leis no universo moral, com o objetivo de nortear e harmonizar a vida humana, e deu aos pais a tarefa de transmitir essa lei aos filhos. Se você quer ser abençoado, aprenda nessa lição o caminho da obediência. Então a obediência, ela nos dá o que? Vida. Ela nos dá uma vida com alegria, com amor, saber amar e respeitar o próximo. Então aqui a gente vê na palavra de Deus muitos dos filhos que não obedeceram seus pais ou que não tiveram um pai para orientar, para infelizmente corrigir, que muitos não gostam, né, da correção. A palavra de Deus fala que a correção no começo parece ser muito prejudicial a nós naquele momento, mas no fim dela vem o que? A paz, vem o que? O prazer, a alegria mais lá na frente, né? E a gente vê na palavra de Deus muitos daqueles filhos que não tiveram pais para orientar ou foram desobedientes aos seus pais, tiveram vidas ceifadas, né?
ou muitos momentos passaram por tribulações, por prejuízo. A gente vê, né, a vida dos filhos de Arão, quando foram lá oferecer fogo ao santuário lá do Senhor, né, que era ordenado unicamente ao sumo sacerdote, que era para fazer esse tipo de serviço, né? Vamos ler aqui em Levítico, capítulo 10, versículo do 1 ao 2, que fala do filho de Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés, o homem que foi escolhido por Deus para ministrar a palavra de Deus. Em Levítico capítulo 10, versículo do 1 ao 2, fala a morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, e algo que ele não lhe havia ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Então você vê filhos, infelizmente, desobedientes. Então estava vendo também uma matéria sobre um acontecimento que aconteceu há muito tempo, né? Em uma boate em Santa Maria, né? Quando teve aquele incêndio. E de uma das entrevistas eu vi uma mãe dizendo que tinha falado para sua filha para não ir a essa boate. E ela foi desobediente à sua mãe. Infelizmente ela estava no meio daqueles 240 e pouco pessoas que morreram naquele incêndio, né? Naquela boate. E muitos, infelizmente, você vê filhos presos, você vê filhos envolvidos em droga, em prostituição, você vê filho indo, infelizmente, até a morte por desobedecer a seu pai, porque a palavra de Deus que nós lemos em Efésios 6, fala que o versículo 3 fala assim, para você ter uma vida longa e próspera, né? Uma vida alegre, uma vida com saúde, com vigor diante da terra. Mas primeiro você tem que ser obediente ao seu pai, que é a ordenança do próprio Deus. Então você vê que a desobediência, ela leva o quê? Muitas vezes, infelizmente, à morte. Então na Bíblia também fala do filho de Eli. Ali já é diferente, é um filho que não teve a autoridade do seu pai, não teve repreensão nos momentos que eles estavam fazendo algo errado, né? Vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 33. Então, filhos que não são corrigidos pelos seus pais, infelizmente, também têm suas tragédias, né? Seus momentos que poderia ser evitado. Tivesse alguém que orientasse, tivesse alguém que tivesse o cuidado de repreender no momento que estavam fazendo algo errado. E hoje nós temos nosso pai, nossa mãe, ou muitas vezes alguém é criado pelo avô, pela avó, tem o que? Aquele momento que não é agradável a muitos, mas tem aquele momento que tem que sentar, chamar atenção, filho, não é assim, você vai se prejudicar ou você vai prejudicar alguém. É muito, como diz, gratificante ter alguém que cuida da gente, né? Vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 33, que fala assim: o homem, porém, e vou ler o 32 para a gente entender. E vocês verão a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice.
O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do seu altar, será poupado, apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma, e todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você, ambos morrerão no mesmo dia. Então você vê a tristeza de Eli, né, por não corrigir seus filhos diante de profanar, né, o templo do Senhor. Era um sacerdote, mas não tinha reverência ao templo do Senhor, às coisas de Deus, e o Senhor sempre estava avisando a Eli para que eles venham corrigir os seus filhos. Tanto é que o próprio Senhor falou que ele honrava seus filhos mais do que o próprio Deus. Então é muito triste um pai perder seu filho porque não quer corrigi-lo, não quer, como diz, enfrentar. Quer, infelizmente, que ele viva a sua vida de qualquer maneira, de maneira, infelizmente, que não agrada a Deus. E também um homem que agradou ao Senhor desde o começo ao final, você vê também Samuel. Samuel, desde a sua infância, desde o seu... Antes de ser gerado, ele já foi predestinado ao Senhor. Mas também a gente vê que seus filhos não obedeciam, né? Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3, a gente vê, né, que é uma história muito triste. Vou ler aqui, versículo 3. Porém, os filhos de Samuel não andavam pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e pervertiam o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Então você vê um pai que era orientado 24 horas por Deus, diretamente, falava com Deus, intercedia pelo povo. Mesmo assim seus filhos eram desobedientes, não andaram no caminho do próprio pai, né? Que alegrou ao Senhor desde a sua meninice até a sua velhice. Então você vê um fim muito triste daqueles que não aceitam a ordenança do seu pai, né? O conselho do seu pai. E também a gente vê, né, para a gente concluir essa parte de desobediência, onde entristece o coração de Deus, onde o Senhor ele se entristece profundamente, é a parábola do filho pródigo. Você vê um contexto uma história muito triste, mas pela misericórdia de Deus, ele se arrependeu e voltou para a casa do seu pai. Mas por não obedecer ao seu pai, por olhar para as coisas erradas do mundo, ele quase foi à morte, né? Por causa da desobediência ao seu pai e conselho, né? Todo mundo é conhecedor dessa parábola, né? Mas, como diz a palavra de Deus, a gente não tem que cansar de toda hora estar falando do tão grande amor de Deus. Em Lucas capítulo 15, versículo 12, fala assim, vou ler o 11 para a gente entender melhor. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens e entregou. O 13, Passando não muito dia, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, e vivendo de forma desenfreada, depois de ter consumido tudo. E sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou
a passar necessidade. Então a gente vendo aqui no contexto da palavra de Deus, todo aquele que desobedecer os seus pais, infelizmente a sua vida, alguns foram ceifadas, né? Outros sofreram, outros se prejudicaram grandemente diante de uma desobediência à ordenança do nosso Deus. E o capítulo inteiro de Provérbios, capítulo 1, versículo do 1 em diante, fala de desobediência, né? Fala de filhos que é desobediente ao seu pai, fala de filhos que é aconselhado por pessoas que não são de Deus, que não têm o mesmo conceito que a palavra de Deus norteia, a gente está orientando. Aqui fala de pessoas, vamos só ler um pouco, a gente tem um pouco de entendimento, mas que Deus, adolescente, venha lhe guiar nos caminhos do Senhor, e Deus venha lhe orientar a cada dia mais ser um filho obediente, obedecer com amor a palavra de Deus. E cada vez mais a gente venha ter prazer de ser um filho obediente, um filho que venha levar o aprendizado em todo o dia da nossa vida, né? Que a palavra de Deus fala assim, que nós como pai devemos orientar nosso filho não só em palavras, mas também em gestos, estarmos lá com ele, orientando, fazendo, dando exemplo. Diz: filho, seja obediente a vossos pais, e pais, seja obediente a Deus. E cada dia mais a gente venha buscar verdadeiramente o caminho do nosso Deus, porque é prazeroso. Nossa vida venha ser cheia de sabedoria da parte do Espírito Santo. E aqui em Provérbios, capítulo 1, fala assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento ao jovem, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender o provérbio e as parábolas e o enigmas do sábio. E no 8 começa a falar do pecado contra Deus, né? O filho que desobedece ao seu pai, ele está pecando contra o próprio Deus, que fala assim no versículo 8, fala assim, de primeiro provérbio: meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução da sua mãe, porque será um diamante de graça para a sua cabeça e o colar para o seu pescoço. Então fala aqui de proteção, fala de ser guardado pelo Senhor diante da obediência a nossos pais. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consistam. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos e espreitamos o inocente, ainda que sem motivo. Felizmente, filhos que não têm conselho dos seus pais ou que não obedecem o conselho dos seus pais, se você ficar próximo dele, você vai ser o que? Influenciado para o mal. Porque a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Como assim? Eles estudam, eles planejam, eles calculam, eles maquinam a fazer o mal. Dia e noite, a Bíblia fala que eles não dormem pensando no que vai fazer para prejudicar alguém. Então eles são sagazes, eles trabalham cada dia mais em converter aquela pessoa que é um intuito família, a converter que não pode ser
estar debaixo de uma autoridade, ser privado dos seus maus desejos. E assim, infelizmente, se você não se afastar diante dessas pessoas, você vai ser contaminado. E tudo que seu pai plantou diante da sua vida vai ser o quê? Jogada fora. Adolescente, cada dia mais, ouça o conselho dos seus pais, como na lição anterior do segundo semestre. Foi uma lição maravilhosa que falava de família, falava de preceitos familiares, como conviver diante da diferença entre pai que tem um conselho com ignorância, você ser uma bênção, mesmo diante do seu pai está passando por uma situação, ou sua mãe, uma situação de nervosismo, de repreensão no trabalho, na vida social, você ser uma bênção para seu pai, para seu lar. Então, essa lição do terceiro trimestre é a complementação que o segundo semestre já mostrou. Aqui é a prática. Lá estava falando só de uma teoria. Então temos que cada dia mais praticar as coisas que Deus tem colocado no nosso coração, coisas boas, lógico. Que a palavra viva. Nesta lição você terá a oportunidade de estudar sobre a obediência aos pais. Descobrirá por que existem as regras e as recompensas para aqueles que obedecem os seus pais. Que recompensa é essa? Primeiramente, um lar feliz. Primeiramente, um pai que vai cada dia mais lhe amar mais e mais. Não que ele não vai deixar de se amar, mas é um amor com alegria. Você vai ganhar o que? Carinho, mais carinho ainda dos seus pais. Você, quando pedir algo, não estou dizendo que você vai obedecer por cobiçar algo, não, mas você vai ser o que? Ser agradável aos olhos do seu pai. Assim como muitos, a palavra de Deus diz que Deus se agradou de Noé, Deus se agradou de Abraão. Então, Deus, ele deu muitos bens para Abraão, muitos bens para Noé, não diante de uma obediência, mas porque foi a vontade do próprio Deus. Não que lhe obedeceram buscando algo de Deus, não, mas obedeceram de coração. Assim somos nós, filhos. Não obedecemos nossos pais porque queremos algo, mas obedecemos porque nós amamos os nossos pais. Obedecemos porque nós sabemos que a Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe. Mas honre com amor. E aqui, para continuar, porque temos que obedecer. Quantas vezes você já não se sentiu pressionado diante da cobrança dos seus pais na igreja? E às vezes não é o suficiente para fazer, né, e dos professores. Talvez já tenha exclamado, esbravejado: eu estou cheio das regras, não vejo a hora de completar os meus 18 anos e me tornar dependente. Então, muitas dependentes, infelizmente, se tornam maldição. Por que eu digo maldição? Porque muitas pessoas querem ser de maior para quê? Para fazer coisas erradas. Quer ser de maior para ter liberdade, não ter compromisso com nada. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Mas quando você tem esse intuito de você ficar de maior, você ter o seu próprio emprego, você ter o seu próprio sustento, ter o seu dinheiro para se divertir num shopping ou ir num parque, ou passear com seus próprios pais, ou quem sabe com os 18 anos com uma namorada, não é errado. Isso é o que? É dom de Deus, como ele fala em Eclesiastes. Tudo isso, quando é agradável aos olhos de Deus, Deus abençoa mais. Mas quando você pede algo com malícia, Deus se entristece. Sabe que infelizmente é caminho de morte, mas o Senhor vai impedir? Não, porque você tem seu livre-arbítrio, você tem sua escolha, mas você não pode escolher o que você vai colher diante das suas má ideias ou má atitude, entendeu?
Então, cada dia mais a gente tem que ter uma atitude que venha agradar a Deus e nossos pais. Em Efésios 6:1, que a gente leu, que é honrar o pai e mãe, é aqui o preço da desobediência. Deus nunca obrigou o homem a seguir a direção por ele estabelecida. Porém, anda fora da direção de Deus é uma loucura. Deus nos faz com o propósito de ser criaturas dotadas de livre-arbítrio. Ele respeita a nossa escolha, mesmo sendo errada. Ele não força as pessoas a se conformarem com sua vontade. Mas cada pessoa precisa ter consciência das consequências que virão se essas escolhas forem erradas. Por isso, tenha bastante cuidado. Então, você mesmo, adolescente, você tem pessoas, amigos, que você já ouviu falar das más decisões que eles tomaram, né? E ainda das consequências que eles estão vivendo diante de uma má decisão, né? Diante de uma má decisão que tomou de não ouvir o conselho do seu pai e da sua mãe. Você tem, como diz, testemunho de pessoas que também tem na sua família, na família de alguém que você conhece, na escola. Então, toda ação tem uma reação. Se você fez uma reação para o mal, vai vir o que? Uma consequência que não vai te agradar. Mas se você fez uma coisa para o bem, você vai receber galardão. Você vai receber uma recompensa. O seu coração vai estar feliz. Aqueles que estão ao teu lado vai se sentir o que? Amparado por você ser uma pessoa leal, um adolescente de bem, que anda cada dia mais com alegria no coração e transborda diante daqueles que estão ao seu redor. Que fala princípios vitais em relação aos pais. Há pelo menos 3 princípios bíblicos que devem ser observados, praticados pelos filhos em relação aos seus pais. A obediência é a primeira, e o amor e a honra, são 3. Esses princípios estão interligados. Um não existe sem o outro. Veja o que escreveu o apóstolo Paulo sobre isso. Filho, o dever cristão de vocês é obedecer aos seus pais e ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo, como diz a Escritura. Respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Então, o que é um mandamento que o Senhor nos ordena? Adolescente, seja obediente aos seus pais, seja obediente aos mais velhos, pessoas que tenham conhecimento, pessoas que têm vida para cada dia mais lhe ensinar, mas que seja conselhos de bem, conselhos que venham estar de acordo com os conselhos do seu pai. Se for conselhos contra ao seu pai, infelizmente não é conselho que Deus quer que a gente siga em frente. Aqui fala o contexto, a obediência, que fala que é o primeiro que a gente falou dos 3 princípios. O apóstolo mostra que a obediência aos pais é um mandamento. Portanto, pode-se dizer que a obediência é um princípio básico para uma vida cristã saudável. Então, se você obedecer aos seus pais, por que saudável? Imagine uma casa, que você chega na sua casa, você tem paz, você tem pessoas que têm prazer de estar na tua presença, tem prazer de estar junto com você, se alegra com você. Que maravilha é isso! Que saudável é você chegar no seu lar e você ser amparado com um abraço, com um bem-vindo. Os pais estão capacitados para ensinar aos filhos o caminho que devem seguir. Eles estão habilitados
em orientá-lo na maior parte das circunstâncias, pois passaram por muitas experiências na vida. O livro de Provérbios ensina: a beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os cabelos brancos representam a sabedoria e a experiência que os pais possuem. Os filhos que aceitarem a ser guiados por seus pais e obedecerem aos seus princípios evitarão muitos erros e transtornos em sua vida. Então, quantos filhos, infelizmente, não morreram ou estão pagando por isso, por não obedecer seus pais? E o segundo, o amor. O amor é indispensável para alcançarmos o princípio da obediência. Então, sem amor, você vai obedecer o quê? Por medo. Enquanto está adolescente na frente de seu pai. Mas o amor é diferente, você guarda no seu coração todo aquele conselho. Você fala, não, eu tenho que guardar, mesmo que meu pai ou minha mãe não está na minha presença, mas o que? Eu recebo com amor cada palavra que meu pai me deu, cada conselho que minha mãe me deu, para que eu venha colocar em prática. Isso é o amor. Não só o temor da consequência que você vai ter diante de uma consequência que você cometer. Falou amor, sem ele é impossível alguém conseguir obedecer. Obedecer significa sujeitar-se às exigências ou às normas estabelecidas pelos nossos pais, que fala em Provérbio 12 e versículo 1. Vamos ler aqui Provérbio 12, versículo 1. Fala assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcançará o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Então você vê a diferença do obedecer com amor e de obedecer, infelizmente, procurando que ganhar algo. Então se torna tolo e o Senhor, infelizmente, o condenará, porque está o que? Fazendo, infelizmente, com malícia, né? Com troca desse favor, né? Não está fazendo de todo o coração. Amar não é uma opção, é um mandamento que é capaz de amar. É um mandamento. Quem é capaz de amar também é capaz de obedecer. Por isso, aprenda a amar e praticar o amor. E aqui fala honrar, que é o terceiro. Honrar os pais é algo mais do que um mandamento. É uma demonstração de amor e fidelidade. Que aqui fala honrar o quê? Exemplo, tem um radar não. Tem uma placa, exemplo, não buzine, próximo da escola ou de um hospital, ou numa escola fala passar a 40 km por hora ou 30 por hora e você desobedecer, mas o honrar é diferente, é ter um radar lá na frente, ou ter um policial com a câmera ou com um radar móvel. Então você é obrigado a parar, é obrigado a obedecer aquela norma. Então honrar é assim, mesmo que você não tenha nenhum lucro, mesmo que você não tenha nenhum ganho, mas você honra seu pai, honra a ordenança que ele passou para você. Fala, não, meu pai falou isso e isso, mesmo que eu não ganhe, mas eu tenho que obedecer a ordenança do meu pai, que isso é agradável a ele, traz felicidade e alegria, mas um obedecer com amor. Honrar os pais é algo mais do que um mandamento, é uma demonstração de amor, fidelidade. Portanto, aprenda a dirigir-se aos seus pais gentilmente, sem grosseria ou sarcasmo. Ouça o que eles têm a lhe dizer. Um bom filho que honra o seu pai
é capaz de obedecer em tudo, sem retrucar, não se opõe a ajudar nas tarefas do lar. Quem obedece ao Pai encontra um caminho da vida. Portanto, se você deseja ser abençoado por Deus e ter a sua vida prolongada na terra, aprenda a obedecer, amar, honrar aos seus pais. Então aqui fala o quê? De uma vida íntegra, tanto como filho, e mais na frente você vai ser um pai maravilhoso, porque você teve princípios, você teve um amor pelo seu pai, e o Senhor cada dia mais ele abençoa essas pessoas que amam o conselho dos seus pais, que busca cada dia mais estar diante de uma família unida, uma família alegre que fica sorrindo junto, chora junto. Esse é o conceito de família. E aqui para a gente concluir, a gente concluir a nossa lição, a gente vai ler aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 15, para a gente concluir a nossa lição. Deus venha cada dia mais nos orientar, nos dar um coração renovado, cheio de obediência. Não é fácil obedecer, mas é necessário honrar, porque nós, como cristãos, temos que honrar nosso Pai, porque é uma ordenança do nosso Deus. No versículo 15 fala assim: eu vou ler o 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravo para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamam, Abba, Pai. E o 16, o próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se nós formos obediência ao nosso Pai, nós somos o que? Filho de Deus, diante de Cristo Jesus, lógico, né? Então o próprio Espírito Santo, ele nos dá a confirmação que nós somos filhos de Deus, buscando cada dia mais o seu propósito, buscando cada dia mais a sua vontade. E eu vou ler aqui para finalizar, Provérbio 2, versículo do 1 ao 15. Para a gente finalizar aqui, do 1 ao 5. Meus filhos, se vocês aceitam as minhas palavras e guardam no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, e buscar a sabedoria como prata, e procurar como se procura um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. O 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então você vê aqui que a obediência é uma coisa que Deus ele se agrada. A obediência é uma coisa que o Senhor ele nunca vai desprezar. O que o homem tem de obediência ao nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, adolescente, seja um filho obediente, seja um filho que venha agradar ao seu pai em tudo. Que cada dia mais o Espírito Santo de Deus venha entrar no seu lar, que essa live tenha ido de encontro aos seus corações. Cada dia mais vamos ser obedientes ao nosso Deus, buscando de todo o coração
se desviando das má companhias, se desviando das coisas que nos faz cair, desviando das coisas que nos faz retroceder o que era antes. Nós não conhecíamos a Deus, era inimigo de Deus, fazendo tudo o que era de errado. E que Deus venha nos dar força. E que essa palavra venha entrar em seu coração, transformar a sua vida, dar paciência, dar amor. E cada dia mais venha prosseguir nos caminhos do Senhor. E a próxima lição fala: evite as má companhia. Nosso irmão Kel, instruído pelo Espírito Santo, venha ser cada dia mais canal de bênção para a nossa vida. Que Deus venha abençoar o lar de cada um. Que Deus venha nos dar saúde, nos livrando desse mal que tenha assolado o mundo. Vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor por esse momento. Pai Todo-Poderoso, Senhor, te peço, Pai, te agradeço, Pai, que essa palavra, Pai, venha entrar no coração, tá, Pai, uma transformação. Pai, a próxima lição, Pai, de número 3, Pai, que fala, Senhor Jesus, de evitar as má companhias, Senhor Jesus. Pai, que o irmão Kel venha ser abençoado mais e mais. Guarda a sua família, o seu lar. Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada adolescente, Senhor Jesus. Cada lar, Senhor Jesus, que o Senhor venha usar ele como canal de bênção, Pai, para o seu lar, Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, não só hoje, mas eternamente, por essa oportunidade, Pai, de estar falando do teu amor, Senhor. Que cada dia mais vamos ser obedientes a Ti, Senhor, como filho, Pai. Cada dia mais, Senhor, obediente a nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nós vamos ser gratos cada dia mais, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de ter, Pai, enviado Teu Filho amado, Pai, por amor de nós, Senhor. Que cada dia mais vamos honrar, Pai, nossos compromissos diante, Pai, da Tua vontade. Não só hoje, mas eternamente. Amém.